O que é o sermão expositivo? Vamos ver o que vem a ser então o sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele em que as ideias saem do texto e contexto. Então, o sermão expositivo, ele sai do texto, mas também do seu contexto bíblico, daquilo que está em torno, seja antes ou depois, e tem a relação com o texto. Expõe e aplica o verdadeiro significado do texto bíblico. Então, o sermão expositivo é um sermão mais complexo, é um sermão que procura expor tudo aquilo que o texto ele quer dizer. Bom, temos uma frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes. O sermão expositivo tem como propósito expor, explicar e aplicar a palavra de Deus, de tal maneira que a palavra é o conteúdo da pregação. Não é pregar sobre a palavra, mas sim pregar a palavra. Então veja que posição profunda sobre o sermão expositivo, que não é pregar sobre a palavra, mas pregar a palavra. Vamos ver as características, então, do sermão expositivo. É o mais complexo de todos. Então já percebemos que em relação aos outros tipos de sermão que vimos, o temático e o textual, o sermão expositivo é mais complexo de todos. Exige mais preparação do pregador. Então, por ser mais complexo, ele também vai exigir mais preparação por parte do pregador. A ideia central vem do texto e contexto. Então, como mencionamos anteriormente, a ideia central do sermão ele vai ser extraída do texto e também do contexto bíblico. Diferença do sermão textual por se usar de textos maiores. Então, o sermão expositivo, ele um certo parecer com o sermão textual. Porém, o que diferencia é que o sermão expositivo, ele é maior. Normalmente, é usado partes maiores de textos, até capítulos. Já o sermão textual, ele normalmente é usado apenas um versículo ou um texto pequeno. O sermão expositivo está diretamente ligado ao sermão textual, com a diferença de que o seu desenvolvimento é feito sobre as regras da exegese bíblica e não abrange um só versículo, mas uma passagem, um capítulo e até um livro inteiro. Então é o que mencionamos também, que o sermão expositivo ele está ligado ao sermão textual, mas com a diferença que o seu desenvolvimento é usado a exegese bíblica, tentando extrair o máximo as verdades contidas no texto, usando o contexto, usando a ferramenta da exegese bíblica, então. Bom, vamos aqui com um exemplo, então. Vamos pegar um texto de exemplo, Colossenses capítulo 1, e do verso 1 ao 29. Na verdade, este exemplo aqui, deste sermão expositivo, ele está em todo o capítulo 1, todo o capítulo 1 de Colossenses. Mas vamos usar aqui apenas os 2 primeiros versículos
apenas para um exemplo, então. Bom, aqui fala que Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e parte da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, analisando este texto e todo este capítulo 1 de Colossenses, vamos encontrar várias vezes Paulo falando a respeito de Jesus como o Senhor, como o Cristo, como Senhor. Então percebam que já encontramos aqui no verso 2, Senhor Jesus Cristo. E em todo o capítulo 1, nós vamos encontrar várias vezes Paulo se referindo a Senhor. Então vamos dar o tema do nosso sermão de Cristo, o Senhor. Bom, temos então no nosso exemplo o texto de Colossenses capítulo 1 e o tema Cristo, o Senhor. Então podemos fazer uma introdução, que todo o capítulo 1 apresenta o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Então extraímos do texto os tópicos, o nosso primeiro tópico, a saudação de Paulo, então aos Colossenses, aonde ele fala sobre o senhorio de Cristo, que Cristo é o Senhor Jesus. Podemos colocar um segundo tópico, Cristo, soberano Senhor. Encontramos isso do verso 13 ao 23. Então ali Paulo vai apresentar o Senhor, o Cristo como soberano Senhor. E um tópico 3, Cristo Senhor do ministério de Paulo, onde Paulo vai apresentar do versos 24 ao 29 sobre que Cristo é o Senhor do seu ministério. Só lembrando que entre esses tópicos podemos colocar também os subtópicos, do verso 1 ao 2, a saudação de Paulo. Podemos aqui incluir subtópicos. Da mesma forma que no tópico 2, subtópicos que vamos encontrar do verso 13 ao 23. Mas aqui, como estamos apenas colocando como exemplo, e não vamos fazer um passo a passo, mas só para exemplificar então o sermão expositivo, então podemos concluir com Cristo conquistou o senhorio sobre todas as coisas com a sua vitória no Calvário. Então temos aqui um exemplo de um sermão expositivo. E nesse capítulo 1 vamos encontrar Paulo falando de várias vezes sobre o senhorio de Cristo. Então o sermão expositivo ele tem essa característica. Ele não usa apenas um verso, mas ele trabalha todo o contexto, tudo aquilo que vem antes ou depois, então, ou até mesmo como nesse exemplo, usando um capítulo todo. Uma observação importante, por se tratar de um sermão mais complexo, que exige maior cuidado do pregador, pode ser desinteressante para os ouvintes ser mal elaborado. Então, é uma observação importante, por se tratar de um sermão muito complexo. Se ele não for bem elaborado, ele pode ser desinteressante. Mas é um alerta, esse tipo de sermão, ele é muito eficaz, ele é muito bom para se pregar, porém ele precisa ter um cuidado para elaborar bem, para não ficar então desinteressante para os ouvintes. Concluindo então, o sermão expositivo é interpretar o texto extraindo dele as verdades que Deus quer falar. Então o sermão expositivo,
mostrar realmente as verdades contidas ali no texto, na palavra de Deus. Então ele é sim um sermão mais complexo, exige sim uma maior preparação da parte do pregador, mas ele é um sermão que ele é muito eficaz, porque ele expõe realmente as verdades que o texto quer falar.